Tudo parecia perdido, mas o Senhor ainda tinha um escriba. O templo havia sido destruído. A cidade santa estava em ruínas. O povo, espalhado, ferido, distante do altar e do próprio Deus. Depois de 70 anos no exílio babilônico, os judeus voltaram para Jerusalém com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. Mas o que encontraram não foi glória, foi devastação. E foi nesse cenário de caos e esquecimento que surgiu um homem silencioso, mas incandescente, Esdras. Um escriba versado na lei de Moisés, sacerdote e escriba hábil na lei do Deus do céu. Esdras 7:6. Ele não era rei nem guerreiro, era um restaurador da alma de um povo, e ele carregava nas mãos aquilo que muitos já tinham deixado cair, o livro da lei. Esdras não nasceu em Jerusalém. Era um filho do exílio, cresceu longe do templo, mas talvez por isso mesmo tenha aprendido a valorizar cada palavra da Torá como quem segura fogo entre os dedos. Pode ter passado noites estudando à luz de lamparinas, pode ter memorizado genealogias inteiras, leis e mandamentos, enquanto outros buscavam as comodidades da Babilônia. Esdras não queria conforto. Queria o retorno da aliança. Segundo a tradição judaica, ele teria sido discípulo de Baraqueias e neto espiritual de Hilquias, o sacerdote que encontrou o livro da lei nos tempos de Josias. E quando chegou a hora de voltar, Esdras não voltou para ver as pedras, voltou para reacender os corações. A Bíblia diz que Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras 7:10. 3 verbos: buscar, cumprir e ensinar. Essa era sua missão. Ele não queria ser famoso, queria ser fiel. Quando chegou a Jerusalém, o que viu pode ter rasgado seu coração. O povo já estava misturado com as nações pagãs. Alianças erradas tinham sido feitas. O culto era uma lembrança. Era como encontrar um altar em cinzas. Mas Esdras não gritou, nem condenou com pedras. Ele chorou, ele orou, ele jejuou, porque sabia que sem arrependimento não há restauração. Pode-se reconstruir muros e templos, mas sem quebrantamento, a aliança continua em ruínas. Quantas vezes você já se sentiu assim, rodeado por entulhos espirituais, com promessas antigas esquecidas, alianças rachadas pela rotina e pelo pecado? Talvez a sua Jerusalém esteja desmoronada, mas Deus ainda levanta Esdras. Ainda há esperança quando alguém decide buscar, cumprir e ensinar a palavra. Esse é o começo da restauração. Não pelas mãos dos fortes, mas pelo coração dos fiéis. Quando a palavra volta a arder, o pecado começa a tremer. A notícia correu depressa pelos becos de Jerusalém. O escriba chegou. Esdras havia trazido com ele algo que muitos nem sabiam mais nomear: o temor do Senhor. Com ele vieram homens levitas, sacerdotes e a bênção do rei Artaxerxes. Mas Esdras sabia. Bênção política sem arrependimento espiritual é só maquiagem sobre escombros. Ele se preparou com jejum e oração. Às margens do rio Ava, reuniu o povo antes da viagem e proclamou um jejum coletivo para pedir proteção divina. Esdras 8:21. Recusou até mesmo a escolta do rei, confiando somente no braço do Senhor. Isso já dizia muito sobre quem ele era. Esdras não estava ali por status ou por diplomacia. Estava ali por uma causa santa. Chegando a Jerusalém, depois de 4 meses de viagem árdua, entregou as ofertas no templo e agradeceu. Mas o que encontrou? Partiu-lhe o coração. As muralhas estavam rachadas, sim, mas o que mais doía era ver que a aliança também estava. O povo havia se casado com mulheres estrangeiras, não por amor, mas por conveniência. Tinham aberto as portas da fé para costumes pagãos, abandonado o sábado, desprezado a lei. Ao ouvir isso, Esdras não ficou indiferente. Ele não organizou assembleias, nem discursos. Ele se rasgou
rasgou as vestes, rasgou o coração, caiu de joelhos, cobriu-se de vergonha e chorou diante de todos. Sua oração atravessa os séculos. Meu Deus, estou confuso e envergonhado, porque as nossas iniquidades se multiplicaram. Esdras 9, 6. Ele não disse os pecados deles, ele disse os nossos. Esse é o coração de um intercessor. Esdras assumiu as falhas do povo como se fossem suas, porque sabia que o pecado de um contamina a todos. Enquanto ele orava, enquanto ele chorava, algo começou a acontecer. Um por um, homens se aproximavam. Primeiro os anciãos, depois os chefes de família, depois os jovens. Todos foram atraídos não pelo tom da voz de Esdras, mas pelo peso da sua dor. Era como se pela primeira vez vissem um reflexo claro da santidade de Deus. E isso os constrangeu. Quantas vezes é isso que falta na nossa geração? Alguém que chore pelo pecado como se fosse uma ferida aberta no próprio peito. Alguém que mostre com sua dor que a aliança com Deus não é um papel, mas um pacto de amor que não pode ser quebrado sem consequência. Talvez você esteja se perguntando, como recomeçar depois de tantos erros? A resposta não começa com força, começa com lágrimas, porque o verdadeiro avivamento não nasce de estratégias, nasce de joelhos. Uma lágrima sincera pode abrir caminho para toda uma geração voltar para Deus. A oração de Esdras não foi feita em um púlpito, foi feita no chão. Sem palco, sem holofotes, apenas um homem rasgado diante do Deus que ama e que corrige. E aquele gesto silencioso e radical acendeu brasas no coração do povo. Enquanto Esdras ainda estava prostrado diante da casa de Deus, um homem se destacou entre a multidão. Seu nome era Secanias. Ele se levantou e disse algo que mudou tudo. Pecamos, mas ainda há esperança para Israel. Esdras 10, 2. Ali estava o primeiro fruto do arrependimento coletivo. Esperança. Não aquela esperança barata que ignora o pecado, mas a esperança verdadeira que nasce do reconhecimento, da confissão e da disposição em voltar para o Senhor. Esdras não pediu confissões, elas vieram espontâneas. Os chefes de família começaram a admitir seus erros. Um a um declararam: sim, quebramos a aliança, sim, tomamos esposas estrangeiras, sim, deixamos de cumprir a lei, não por constrangimento social, mas por vergonha santa. E então uma assembleia foi convocada. Em 3 dias, todo o povo de Judá e Benjamim se reuniu em Jerusalém, tremendo. Não apenas por causa do frio da chuva que caía sobre eles, mas porque sabiam, estavam diante de Deus. E Esdras, com a autoridade que não vinha de título, mas de temor, se levantou. A Bíblia diz: levantou-se o sacerdote Esdras e lhes disse: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor. Esdras 10, 10, 11. A cena é forte. Imagine um povo inteiro, debaixo de chuva, de pé, ouvindo uma palavra cortante como espada. Mas ninguém se moveu, ninguém reclamou. Todos sabiam, a restauração custa. A partir dali, iniciou-se um processo profundo de purificação. Não era uma mudança estética, era uma cirurgia espiritual. Famílias inteiras foram chamadas a rever suas alianças. Homens foram convocados a tomar decisões difíceis, inclusive de se separar de casamentos ilegítimos que corrompiam a fé. Foi doloroso, mas necessário. Talvez hoje essa história soe dura, mas ela nos ensina algo essencial. A graça não anula a santidade, e o amor de Deus não é permissivo, é purificador. Esdras não estava ali para julgar, estava ali para restaurar, como um médico que diz a verdade, mesmo quando o remédio amarga, como um pai que corrige porque ama. E você, já parou para pensar nas alianças que tem feito ao longo da vida? Nem toda a aliança vem de Deus. Algumas parecem paz, mas roubam a comunhão. Outras prometem amor, mas distanciam do altar. E quando percebemos, estamos vivendo exílio, mesmo morando em casa.
mas ainda há esperança. Sempre há esperança quando alguém se humilha e diz: voltarei para o Senhor. O recomeço é possível, mas exige coragem para cortar o que afasta do altar. A chuva caía sobre Jerusalém como se lavasse os pecados do povo. Em silêncio, homens e famílias ouviam o chamado ao arrependimento. Esdras não gritava, ele falava como quem sangra, e cada palavra atingia fundo. Não era discurso, era espada. Depois da assembleia, foi criada uma comissão para examinar cada caso, nome por nome, família por família. Durante 3 meses, Esdras e os líderes ouviram, julgaram, oraram e choraram. O processo não foi público, não foi espetacular, foi íntimo, foi sagrado. A Bíblia registra que os culpados confessavam seus pecados e ofereciam sacrifícios de reparação, e ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Esdras 10:19. Cada carneiro queimado no altar era uma memória viva de que o pecado custa caro, mas também de que o perdão é possível. Esdras não queria apenas reformar práticas, queria restaurar o coração. Sabia que não adiantava reconstruir o templo se os corações continuassem cheios de Babilônia. E talvez seja esse o maior desafio de todos: tirar o exílio de dentro da alma, mesmo depois de já ter saído da terra do cativeiro. Havia uma ferida profunda. O povo tinha se acostumado com o erro. Era normal viver sem o sábado, sem a lei, sem a separação santa. Era normal fazer alianças com quem não conhecia o Deus de Israel. E isso não se conserta com decreto, só com quebrantamento. Enquanto isso, Esdras orava. Talvez todas as noites, talvez sozinho, ajoelhado diante do altar reconstruído, pedindo a Deus não apenas por justiça, mas por misericórdia. Não apenas por reforma, mas por restauração. E é aqui que vemos o brilho da sua missão. Esdras não queria fama, não queria controle, não queria ser lembrado como herói. Queria apenas que o povo voltasse a andar com Deus como antes, como nos dias de Moisés, como nos dias de Josué, como no começo. Esse é o espírito da verdadeira liderança espiritual. Não busca aplausos, busca avivamento. E hoje, talvez Deus esteja procurando novos Esdras, gente que ama a palavra mais do que o conforto, gente disposta a sofrer para que outros se arrependam, gente que não teme denunciar o pecado, mas faz isso com lágrimas, não com pedras. A verdade é que muitos de nós carregamos alianças partidas, promessas antigas que deixamos escorregar com o tempo, compromissos com Deus que foram sendo trocados por distrações, mas ainda há tempo, ainda há altar, ainda há graça, e o caminho de volta começa com um passo. O que foi quebrado em público só pode ser restaurado na presença de Deus. O vento soprava entre as pedras do templo reconstruído, mas ainda sem glória. A arca da aliança não estava mais ali. O fogo original do altar também não. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Pela primeira vez em décadas, o povo voltava a sentir temor. E Esdras, esse homem silencioso, continuava de joelhos. Sua missão não era reconstruir muros como Neemias, era reconstruir consciências. Após meses de confissão e acertos, o povo estava pronto para algo ainda mais radical: ouvir de novo a palavra. Não apenas ler, ouvir em voz alta, como um trovão sagrado rasgando a rotina. Segundo a tradição preservada no livro de Neemias, Esdras subiu a uma plataforma de madeira diante de uma multidão. Abriu o livro da lei de Moisés e, ao fazê-lo, todo o povo se levantou, em reverência, em silêncio, como quem vê o próprio céu se abrir. Bendito seja o Senhor, o grande Deus, exclamou Esdras, e todos responderam: Amém, Amém. Neemias 8:6. Eles choravam. Choravam porque se lembraram de quem Deus era. Choravam porque reconheceram o quanto tinham se desviado. Choravam porque a palavra revelava suas feridas, mas também sua cura. Esdras lia:
os levitas explicavam, e as palavras da lei encontravam um caminho nas rachaduras da alma. Não era só conhecimento, era arrependimento. E aqui está uma das lições mais comoventes dessa história. A palavra tem poder para restaurar o que a espada não pode alcançar. Esdras não precisou erguer o braço, bastou abrir o livro. E talvez você esteja precisando disso também. Voltar a ouvir, voltar a se levantar diante da palavra. Não como quem escuta uma opinião, mas como quem se ajoelha diante de um rei. Porque a palavra viva ainda cura casamentos, ainda restaura lares, ainda transforma gerações. Se ela foi esquecida, o exílio começa por dentro. Mas se ela for lida e obedecida, até as ruínas podem florescer. Naquele dia, Esdras não foi apenas um escriba, foi um instrumento de ressurreição. E você pode ser também. Quando o povo volta a ouvir, Deus volta a agir. Era como se uma chuva fina tivesse começado a cair sobre a alma dos que ouviam. A leitura da lei não era apenas uma cerimônia antiga, era um reencontro. Esdras lia e os corações eram cortados. Ele lia e os olhos se enchiam. Cada mandamento parecia uma carta escrita por um pai que o povo havia esquecido, mas que nunca deixou de amar. No meio da multidão, havia crianças que nunca tinham ouvido sobre o sábado, homens que não sabiam mais o que era o dia da expiação, mulheres que tinham aprendido a se vestir como as babilônias, mas agora ouviam sobre a pureza de coração. Era como ver a luz de um novo dia nascendo entre as ruínas. E o mais bonito, ninguém mandou chorar, mas todos choraram, porque quando a verdade é revelada com unção, o arrependimento não precisa ser forçado. Ele vem como resposta natural da alma ferida. Mas então veio algo inesperado. Esdras, Neemias e os levitas disseram ao povo: "Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não vos lamenteis, nem choreis. A alegria do Senhor é a vossa força." Neemias 8, 9 e 10. Alegria? Depois de tanto pecado? Depois de tanta queda? Sim, porque Deus não revela o erro para esmagar, Ele revela para curar. E Esdras entendeu. Era hora de consagrar não apenas o lamento, mas a esperança. Eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos, algo que não era celebrado daquela forma desde os dias de Josué. Neemias 8:17. Imagine a cena, famílias montando tendas com ramos, lembrando dos dias em que Israel caminhava pelo deserto, relembrando como Deus cuidou deles. Agora, o deserto era outro, espiritual. Mas o cuidado de Deus era o mesmo. Durante 7 dias, a palavra foi lida, todos os dias, em voz alta, e o povo ouviu, como quem bebe água depois de anos de sede, como quem volta para casa depois de um exílio interior. Essa parte da história nos ensina que Deus não quer apenas nos tirar do erro. Ele quer nos devolver a alegria da presença, porque o fim do arrependimento verdadeiro não é culpa, é comunhão restaurada. E você? Quando foi a última vez que celebrou a palavra? Que chorou ao ouvir uma promessa antiga? Que sentiu o coração arder ao lembrar do Deus que nunca desistiu de você? Talvez hoje seja o dia de montar sua tenda espiritual e dizer: "Eu quero viver de novo com o Senhor." O peso da responsabilidade. Esdras como modelo de liderança humilde e fiel. Esdras não era apenas um líder comum. Ele carregava sobre os ombros um fardo pesado, restaurar a fé de um povo que havia esquecido seu Deus, um povo marcado pelo exílio, pelo pecado e pela incredulidade. Mas ele não se deixou levar pelo orgulho ou pela pressa. Seu segredo estava no coração. O livro de Esdras destaca que ele era pronto para ensinar os estatutos e os juízos de Deus ao povo de Israel. Esdras 7:10. Isso não era apenas um trabalho, era uma vocação, um chamado divino. Quando lemos sua história, percebemos que Esdras não impunha a lei com mão de ferro. Ele a ensinava com mansidão, paciência e profundo amor.
Ele sabia que o conhecimento só gera transformação quando é acompanhado por graça. Naquela época, o povo estava disperso e fragilizado. Alguns queriam seguir adiante com as reconstruções, outros estavam desanimados. Muitos já haviam se acostumado a viver à margem da aliança. Mas Esdras não desistiu. Ele organizou escolas, reuniões e momentos de estudo da lei. Ele entendeu que o coração do povo só voltaria para Deus quando a palavra fosse compreendida e amada. Porque a fé não é só ritual, é relacionamento. E a fé verdadeira exige líderes que sejam exemplo. Homens e mulheres que não vivam para si mesmos, mas para o rebanho. Que não busquem status, mas serviço. Talvez você esteja se perguntando: como ter essa coragem? Como ser essa luz em meio à escuridão? A resposta está no que Esdras nos deixou. Um coração disposto a buscar a Deus, a aprender e a ensinar. Um coração que sabe que liderança é servir, não dominar. E na sua vida, onde está o seu coração? Você tem buscado a palavra com dedicação? Tem sido luz para alguém? Ou se deixou levar pela frieza do mundo? Lembre-se, a restauração começa em você. Esdras é prova de que Deus levanta profetas, não para fazer barulho, mas para reacender a chama. Quando a fé é testada, o verdadeiro compromisso se revela. Antes de partir do exílio para Jerusalém, Esdras enfrentou um desafio que poderia ter parado sua missão: a segurança da viagem. Ele e os que o acompanhavam tinham que cruzar terras perigosas, onde inimigos e ladrões poderiam atacar a qualquer momento. E ele sabia disso. Mas Esdras não colocou sua confiança em soldados ou escolta militar. Ele buscou o Senhor com jejum e oração, pedindo proteção para sua jornada. Esdras 8:21. Esse momento revela algo muito profundo. A verdadeira segurança não vem do poder humano, mas da dependência absoluta de Deus. E Deus ouviu. A viagem aconteceu em paz, sem nenhum dano. Isso mostra que quando nos rendemos totalmente, a providência divina se torna nossa armadura. Mas há algo ainda mais forte nesse episódio. É o exemplo de Esdras para nós. Antes de agir, ele buscou a face do Senhor com humildade. Não partiu com pressa, não confiou em seus próprios recursos. Quantas vezes você já se lançou em projetos, decisões ou até relacionamentos sem buscar a direção de Deus? Quantas vezes subestimamos o poder da oração e do jejum para fortalecer nossa fé? Esdras nos lembra que toda restauração verdadeira começa no íntimo, na entrega total. Naquele momento, ele disse ao povo: jejuamos e oramos ao nosso Deus, e ele nos ouviu. Esdras 8:23. Essa palavra é um convite, um chamado para que você pare, busque o Senhor, peça a Ele proteção e orientação. Porque sem essa conexão, toda reconstrução, por mais visível que seja, será frágil. E se hoje você se sente inseguro, cansado ou perdido, saiba, Deus pode te fortalecer para atravessar o deserto, enfrentar os perigos e ainda chegar com vitória. Não confie nas armas do mundo. Confie no poder do céu. Quando a obediência vem antes do conforto, o milagre acontece. Após o retorno a Jerusalém, o desafio maior não foi apenas reconstruir paredes ou retomar rituais. Foi reconstruir vidas e corações partidos pelo pecado. Esdras sabia que o povo não podia seguir como antes. Era hora de mudar, de tomar decisões difíceis. E uma das maiores provas veio em relação aos casamentos mistos. O povo havia se unido a mulheres estrangeiras, quebrando a aliança de pureza que Deus havia ordenado. Para muitos, essas uniões eram laços de afeto e família, mas para Deus eram barreiras para a comunhão. Esdras, com um coração partido, confrontou o povo. Era preciso separar-se dessas alianças que corrompiam a fé. Esdras 10:11. Essa decisão, dolorosa e impopular, foi necessária para restaurar a santidade. Imagina o que isso significou para aqueles homens e mulheres. Romper com quem amavam,
deixar para trás relações construídas. Mas o que Esdras ensinava é que a aliança com Deus vale mais do que qualquer conforto terreno. Essa história nos desafia até hoje. Quantas vezes mantemos relações, hábitos ou atitudes que nos afastam de Deus por medo de perder algo? Quantas vezes preferimos o conforto da mentira à dor da verdade? Esdras nos mostra que o verdadeiro arrependimento exige coragem para cortar o que destrói, e que Deus honra essa coragem com restauração e bênçãos. Não se engane, o caminho da fé nem sempre é fácil, mas é o único que leva à vida plena. E você? Que alianças precisa rever? Que amarras precisa cortar para voltar a viver a verdadeira aliança com Deus? Não tenha medo. Deus está com você nessa jornada de restauração. A restauração completa nasce da fidelidade que transforma o coração e renova a esperança. Depois de tanto choro, confissão e decisão, Esdras e o povo chegaram a um novo começo. Eles entenderam que a aliança não era um documento esquecido, mas um pacto vivo, feito com um Deus que chama cada um pelo nome. O livro de Esdras termina com listas, nomes, registros, detalhes que podem parecer secos, mas que falam alto. Cada pessoa, cada família, tinha sua história, seus erros, suas escolhas. E Deus não os esqueceu. Esdras não buscava glória pessoal. Seu desejo era que o povo voltasse a caminhar na luz da lei, na verdade da palavra e na força do amor divino. Ele sabia que restaurar a aliança era restaurar a identidade do povo de Deus. Hoje, essa história fala diretamente com você. Quantas vezes a sua vida, suas escolhas, seu coração pareceram estar em ruínas? Quantas vezes o exílio espiritual tentou te convencer que não há volta? Mas saiba, Deus levanta profetas, líderes e intercessores em todas as gerações. Deus levanta pessoas que, como Esdras, vão se rasgar diante dele, buscar o arrependimento e ensinar o caminho da volta. E a promessa é clara. Quando você decide buscar, cumprir e ensinar a palavra, Deus não apenas restaura o que foi perdido, Ele multiplica a bênção. Este é o convite de hoje. Não deixe para amanhã. Recomece agora. Volte ao altar. Abra seu coração para a palavra. Deixe que ela arda em você como fogo, porque só na aliança com Deus há vida, esperança e futuro. Se esse roteiro tocou seu coração, não esqueça de curtir, comentar, eu quero nascer de novo, e conhecer o devocional Meu Maná, que pode fortalecer ainda mais sua caminhada. O link está no primeiro comentário fixado. Lembre-se, a restauração que Deus oferece é maior do que você imagina. Basta dar o primeiro passo.